Graça e paz, povo de Deus, povo amado do Senhor Jesus. Já venho eu aqui com a leiturinha de mais uma palavra do Senhor, que se encontra lá em Timóteo, capítulo 1, versículo do 3 a... versículo do 1 a seguir. Vou deixar até o versículo 20. Ouça o que fala essa mensagem ao seu coração. Eu vou ler todinho porque eu gosto de ler a mensagem todinha, mesmo que eu não tenha explicação para a mensagem todinha, mas eu vou deixar alguns pontos referentes aqui a essa mensagem. Prefácio e saudações. Paulo, 1 Timóteo, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandato de Deus, nosso Salvador e do Senhor Jesus Cristo. Esperança nossa, Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da de Cristo Jesus, nosso Senhor. As falsas doutrinas e o evangelho da graça, o bom combate. Nessa mensagem, meus amados, nós vamos ver o combate, as aflições de Paulo, as coisas que ele enfrentou, a perseguição, depois a ser perseguido, de perseguidor a ser perseguido. É muito linda essa mensagem. Como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábula ou a genealogia intermináveis, que mais produzem questões do que edificações de Deus, que consiste na fé. Assim o faço agora. Ora, o fim do mandamento é a caridade, de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Eita glória, aleluia Deus. Do que devendo ser, alguns se entregaram a vãs contendas, querendo ser doutores da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela usar legitimamente, sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas, para os fornicadores, para os sodonitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os pejuros e para o que for contrário à sã doutrina. Conforme o evangelho da glória do Deus bem-aventurado que me foi confiado. E dou graça ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, sendo nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. A mim que dantes fui blasfêmio e perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia, porque o fiz ignorante na incredulidade. E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o primeiro, o principal, Jesus Cristo mostrasse
toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele, para a vida eterna. Para a vida eterna. Ora ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra, glória para todos sempre. Amém. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que, segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia, convencendo a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. E entre esses foram Himeneus e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Glorificado seja Deus, meus queridos. Meus amados, nessa mensagem nós vemos quantas palavras bonitas. Versículo 4 e 5, ele traz para nós um grande ensinamento. Versículo 4 e 5 do livro de 1 Timóteo. O versículo 13 até o 15, ele nos reforça. Ele nos reforça que muitas das vezes nós somos falhos, que muitas das vezes nós somos fracos, mas o Senhor é conosco. Mesmo sendo fraco, o Senhor conhece o nosso coração. Como diz lá em Apocalipse, mesmo sendo fraco, guardaste as minhas palavras e não negaste o meu nome. Apocalipse 3, 8. Oh, glória a Deus, aleluia a Deus. Meus amados, nessa mensagem eu vou trazer alguns pontos referentes. E o primeiro ponto já trago aqui do 1 ao 3. Do 3, esse ponto aqui referente ao versículo 3 e 4. Outras doutrinas, vem falar de outras doutrinas. 7 anos antes de Paulo escrever esta epístola, advertirá os presbíteros de Éfeso de que os falsos mestres procurariam distorcer a verdadeira mensagem de Cristo. Como hoje não é diferente, meus amados, muitos levam a mensagem de uma forma praticamente distorcida. As pessoas não trazem verdadeiramente o que está dentro da palavra numa leitura dessa. As pessoas escolhem apenas um versículo desse e levam ao coração daquela pessoa que está vazio. Queria eu ter sabedoria o suficiente para explicar verdadeiramente o que está nessa mensagem do versículo 1 até o versículo 20. Mas muitas das pessoas nós vemos, está certo que é um incentivo, tirar um versículo da Bíblia e levar para alguém. Mas é mais bonito quando a gente pega uma mensagem dessa e traz uma explicação para alguém. Ah, queria eu, meu Deus, ter sabedoria para explicar tudo isso que está dentro de uma palavra dessa, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo do 1 ao 20. 7 anos antes de Paulo escreveu estas epístolas, advertirá os presbíteros de Éfeso que os falsos mestres procurariam distorcer a verdadeira mensagem de Cristo. Atos 20, 29. Agora que isso já estava acontecendo, Paulo exalta Timóteo a confrontá-los com coragem. Este jovem pastor não devia transgredir. Este jovem pastor não devia transgredir com esses falsos ensinos que corrompiam tanto a lei quanto o evangelho. Ele devia travar contra eles o bom combate.
O bom combate é qual, meus amados? É distorcer muitas coisas que as pessoas pegam apenas um versículo para preencher o ego de alguém. Mas dentro de uma leitura dessa, tem tanta coisa que nós devemos aprender, tem tanta coisa que devemos ensinar para as pessoas combater o bom combate. O que Paulo estava falando, instruiu a Timóteo, era que ele fosse destruir as doutrinas falsas, aquelas coisas que as pessoas traziam por apego à lei que não era de Deus e sim dos homens. Quantos tem aí seguindo leis de homens? Sendo que a lei verdadeira é a lei de Deus, aquilo que o Senhor nos instrui a fazer. Mas tem pessoas que buscam a lei dos homens, se apegar à lei dos homens. A lei dos homens é passageira, a lei de Deus é permanente. O que ele nos instrui aqui, como Paulo instruiu a Timóteo, o Senhor também nos instrui através dessa mensagem. Que nós vigiem, que nós ore, que nós preste atenção na mensagem que é lida, que é pregada. Muitas pessoas estão aí levando mensagem enganosa, falando que vai vir bênção, que vai vir aquilo. Vai vir bênção sim, mas as bênçãos do Senhor é no tempo dele, no momento dele. E muitas das vezes a pessoa está ali arrasada, a pessoa está ali na maior dificuldade e de repentemente houve um vídeo falando de prosperidade e aquela prosperidade não chega no tempo que a pessoa necessita. E muitas das vezes, ao invés de nós incentivar aquela pessoa, nós faz com que ela se sinta mais frágil ainda, nós faz com que aquela pessoa se sinta mais humilhante diante daquela dificuldade que ela se encontra. Mas lembre-se bem que a palavra de Deus diz lá em Eclesiastes 3, que há para todas as coisas um tempo determinado por Deus. E o tempo não é meu e nem é teu. O tempo não é nós abrir a nossa boca e dizer que vai vir prosperidade, dizer que vai vir isso, vai vir aquilo para a vida das pessoas. É mentira, meus amados. A palavra de Deus vai dizer, mais uma vez eu afirmo, que há para todas as coisas um tempo determinado por Deus. E no tempo dele se cumprirá na minha vida, na sua vida, na vida de todo aquele que crê e espera na promessa de Deus. Porque a palavra de Deus diz que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mas tudo é no tempo dele. Não é no abrir da minha boca eu dizer, você vai receber uma casa, você vai receber um carro, você vai receber dinheiro para pagar as suas dívidas. Não caia nessa. É mentira do diabo. Mas se você acreditar que há para todas as coisas um tempo determinado por Deus e você crer e esperar, você verá a glória de Deus na sua vida se cumprir. Porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Hebreus 6:18, a palavra de Deus vai dizer que é impossível que Deus minta. É impossível, é por isso que ele diz, há para todas as coisas um tempo determinado por Deus. E nessa mensagem, Paulo instrui a Timóteo a distorcer as mentiras que o povo comentava e falava e enganavam. Hoje não é diferente. Muitos estão aí enganando você. Você que se encontra aí frágil, que se encontra aí desempregado, que se encontra em depressão, em dívida. Muitos estão aí dizendo, você vai receber um carro, você vai receber uma casa, você vai receber dinheiro, você vai receber um Pix de não sei quanto. É mentira do diabo, meus amados. A palavra de Deus diz que buscai primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas serão acrescentadas. A palavra de Deus também vai dizer, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos. Outro dia eu estava aqui, sem o dinheiro do meu aluguel, e de repentemente eu disse, meu Deus, está vencendo o meu aluguel e eu não tenho condições de... Eu não tenho dinheiro do aluguel, meu Deus, me ajuda. Eu não tenho dinheiro de eu fazer uma feirinha. E de repentemente o Senhor me arrumou algumas diárias. Tocou no coração de alguém para que ele me arrumasse umas diárias de serviço, para que eu viesse cumprir com o aluguel do meu cantinho, para que eu viesse me alegrar
e paguei meu aluguel, já estou na batalha do próximo mês e a vida não para. Isso é acreditar, isso é confiar, meus amados, que Deus abre porta. Mesmo no meio da dificuldade, o Senhor abre porta. Mas tudo no tempo dele. Não cabe a mim dizer a você que você vai receber carro, casa, um casamento perfeito, uma família perfeita, uma vida perfeita. Não, não cabe a mim. Perfeição só em Jesus Cristo, só em Deus, aquele que nos criou. Ele é perfeito. Se você quer perfeição, busque em Deus, busque em Jesus Cristo. Mediante a proclamação da fé original, conforme o ensino de Cristo e dos apóstolos. Segundo Timóteo 1, 13 e 14. A expressão outra doutrina vendo grego interno e significa estranha, falsificada, diferente. Tem pessoas que levam a mensagem, lindas mensagens, mas no meio daquela mensagem traz prosperidade da boca de homem. Quando eu vier trazer uma prosperidade para a sua vida, pode ter certeza que é da boca de Deus, não é eu falando. Mas eu te digo, mais uma vez eu vou repetir, que há para todas as coisas um tempo determinado por Deus. E se você está passando um momento difícil, eu creio que no momento certo Deus chegará suprindo a sua necessidade. Mas no momento dele, não cabe a mim dizer para você que você vai receber bênção, vai receber isso, vai receber aquilo, não. Você vai receber as suas bênçãos, porque a palavra de Deus se cumpre, mesmo eu sendo falho, mesmo você sendo fraco, mas a palavra de Deus é firme e forte. Passará céus e terra, mas a palavra de Deus se cumprirá na minha vida e na sua vida. Que nós queira ou não queira, mas a palavra de Deus se cumprirá. E você pode ter certeza que se cumpre. No tempo dele, no momento dele, tudo acontece conforme a vontade dele, conforme o desejo dele. O Senhor criou o céu e a terra e disse, haja luz, houve luz. Por quê? Porque tinha treva. Se tinha treva, o Senhor disse, haja luz. E houve a luz. O Senhor criou os animais, criou tudo e todas as coisas, fez a separação do mar e a terra, criou o homem, a sua imagem e semelhança, fez meio mundo de coisa. Em 6 dias e no 7º ele descansou. Descansa nos cuidados do Senhor. Descansa nos cuidados do Senhor, porque Ele está vendo as tuas necessidades. Ele está vendo as minhas necessidades. Ele sabe o que eu necessito. Ele sabe o que tu necessita. Mensagem aqui referente ao versículo do 5 ao 7. O fim do mandamento. O alvo supremo de toda a introdução da palavra de Deus não é o conhecimento bíblico em si mesmo, mas uma transformação moral interior da pessoa que se expressa no amor, na pureza de coração, numa consciência pura e numa fé sem hipocrisia. Olha, meus amados, que ponto lindo, referente aqui ao versículo 5, 6 e 7. Onde no versículo 5 diz, ora, o fim do mandamento é a caridade de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Oh, glória. Versículo 5, meus amados. Atos 24, 16. Sobre uma boa consciência, vê o estudo, ensino bíblico para o crente. No tocante a essas verdades dos fatos importantes devem ser conservados em mente. O conceito bíblico de ensino e aprendizagem não é, primeiramente, transmitir conhecimento ou preparar-se academicamente e produzir
Santidade é uma vida piedosa que se confirma com os caminhos de Deus. 2 Timóteo 1,13. O mestre na palavra de Deus deve ser uma pessoa cuja vida seja uma demonstração de perseverança na verdade, na fé e na santidade. Para nós levar uma mensagem perfeita, nós temos que andar perfeitamente conforme a vontade do Senhor. Talvez você ande aí de qualquer jeito. Talvez eu esteja de qualquer jeito e queira levar para você uma mensagem que você tem que ser isso, que você tem que ser aquilo. Não. Primeiramente eu tenho que me corrigir. Senhor, meu Deus, Pai maravilhoso, perdoa os meus pecados, para que eu possa levar a Tua palavra ao coração de alguém e essa Tua palavra transforme a vida daquela pessoa. Porque, meus amados, nós temos que andar em espírito e em verdade, na fé e na santidade, nós temos que andar. Não importa se você é crente ou não crente, nós temos que andar em santidade, é um dever do ser humano, daquele que Deus nos escolheu a imagem e semelhança dele. Ah, mas só o crente tem que andar direito. Sim, é porque ele escolheu outro caminho. Mas você mesmo não sendo crente, se você andar na perfeita vontade de Deus, você pode ter certeza que talvez você fará mais para Deus do que eu, dizendo que sou crente. Você mesmo não sendo crente, se você andar em comunhão com Deus, você está fazendo melhor do que eu, dizendo que sou crente. Analise isso. Ser crente é crer em Deus, é crer em Jesus Cristo. Ser crente é aceitar o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida e aceitar também a renúncia, mudar. Não ser mais aquela pessoa avarenta, blasfema, caluniador. Não ser mais aquela pessoa que vive no pecado, e sim na transformação. Ser crente é ser transformado. Ser crente até não é só dentro da igreja. Ser crente não é só dentro da igreja. Ser crente é na rua, é no bairro, é na mercearia, é na fila da lotérica, do banco, da farmácia, é no supermercado. Ser crente é isso, é demonstrar mudança. Ser crente é demonstrar que você está mudando, que o Senhor está transformando a sua vida. Ser crente é isto. A lei é boa. A lei é boa. Nota sobre a lei e o cristão. Blasfemo, perseguidor. Antes da sua convenção, Paulo era um violento perseguidor dos crentes em Cristo. Isso era antes, tá vendo? Era antes. Antes dele ser renovado, de ser mudado, de aceitar ao Senhor, ele era perseguidor. Mas nós vamos ver ao decorrer dessa mensagem. Ouça o que diz. Seus crimes terríveis contra o povo de Deus eram motivo suficiente para ele se classificar como o principal dos pecadores. Por quê? Porque Paulo, ele pegava o povo de Deus, chicoteava, amarrava, prendia, fazia de tudo. Ele era perseguidor do povo de Deus. Mas aí Deus, com a sua infinita bondade, Deus não o machucou, Paulo. Deus pegou ele e transformou a vida dele como o Senhor me transformou. Talvez como o Senhor tenha transformado a sua vida. O Senhor foi lá e transformou a vida de Paulo num servo do Senhor para ele sentir na pele como é perseguir o povo de Deus.
Olha como Deus é maravilhoso. Deus não tirou a vida de Paulo, mas ele transformou a vida dele. Porque talvez, quando as pessoas veem aí alguém matando, roubando, fazendo isso, fazendo aquilo, as pessoas não entendem. E é como Paulo. É como Paulo. Paulo era perseguidor do povo de Deus. E de repentemente o Senhor foi lá e transformou. Quantos pastores não tem aí que roubavam, que matavam, que traficavam, que fazia macumba? Quantos pastores não tem e o Senhor transformou, como transformou a vida de Paulo? Eu tinha 3 identidades. Era bêbado, pingunço e alcoólatra. Eram essas 3 identidades que eu tinha. Hoje eu tenho uma só identidade. Irmão Jailson Santos, servo do Deus Altíssimo, do Deus que cura, liberta e salva e transforma a vida do homem. Foi essa transformação que Deus fez na minha vida. E cada dia eu sinto o agir de Deus na minha vida, me transformando. Mas porque crê com sinceridade que assim estava servindo, porque cria com sinceridade que assim estava servindo a Deus. Atos 23, 1, 26, 9. Foi-lhe concedido misericórdia e grande paciência, tendo a oportunidade de se arrepender e de aceitar Cristo como Senhor. Atos 9, 1 ao 19. A misericórdia que Deus mostrou a Paulo deve nos encorajar a apresentar o Evangelho aos pecadores, confiante de que o poder e a graça de Deus, porém, redime a transformação, a transformar as suas vidas. Meus amados, a transformação de Paulo foi muito linda. Se nós ler a história de Paulo, como ele era perseguidor, aqui essa mensagem veio falando lá em Timóteo, veio falando para Timóteo, mas aqui nós estamos vendo dentro dessa leitura a transformação que Deus fez em Paulo para que ele instruísse Timóteo com sabedoria, para que ele explicasse de onde ele tinha vindo, do arrependimento, do que levou ele a se arrepender, do que levou ele a se transformar de Saulo para Paulo. Como Deus me transformou. O Senhor fez uma transformação muito grande na minha vida. Se você tivesse me conhecido há 10 anos atrás, você saberia do que eu estou falando. Eu era um bêbado, eu era alcoólatra, eu era tudo de ruim na boca do povo. Mas eu trabalhava, eu tinha meu trabalho, eu me sustentava. Eu não dependia de ninguém, eu dependia do meu Deus, que grandes coisas tinha para fazer na minha vida, para que hoje eu estivesse aqui contando a transformação que ele fez, como ele fez na vida de Paulo. Versículo 18, a mensagem fala: este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que, segundo as profecias que houve acerca de ti, milite por elas boa milícia. O ponto referente aqui é esse versículo 18. Conforme está dito aqui, houve profecia consciente à vontade de Deus para o ministério de Timóteo na igreja. Oh, aleluia! Glória a Deus. Paulo exalta Timóteo a permanecer fiel àquela vontade revelada para a sua vida. Como pastor e dirigente da igreja, Timóteo devia permanecer leal à verdadeira fé apostólica e combate as falsas doutrinas que estavam perante insidiosamente a igreja. Naquela época, talvez os homens pregavam uma mensagem falsa, uma mensagem mentirosa, uma mensagem
que não vinha da parte de Deus e sim da parte dos homens. E Timóteo foi instruído para levar a mensagem pura, a mensagem de transformação. No versículo 19, a palavra vai dizer: conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. Paulo adverte Timóteo várias vezes a respeito da terrível possibilidade da apostasia, e é o abandono da fé. Não desfaleça, seja forte. Versículo 20, a palavra vai dizer: entregueis a Satanás. Quando ele entregou, e olha aqui o que diz: e entre esses foram Himeneus e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Não blasfeme. Não murmure. Confie em Deus, confie na promessa de Deus, que a promessa de Deus se cumprirá na sua vida, no tempo dele e no momento dele. A ação de Paulo provavelmente significa que esses dois homens foram excluídos do rol de membros da igreja, a salvação e a união com o corpo de Cristo. A igreja nos protege do poder de Satanás. Se desligado da igreja por outro lado, deixa a vida da pessoa aberta aos ataques destrutivos e satânicos. Oh, aleluia! A disciplina eclesiástica vista trazer a pessoa de volta ao arrependimento, à fé verdadeira e à salvação em Cristo Jesus. O meu arrependimento, teu arrependimento, a nossa mudança, a nossa renúncia é o que vai demonstrar para a humanidade, para a sociedade, a transformação que Deus fez na minha vida e que Ele fez na sua. A nossa mudança, o nosso comportamento, o abandono das coisas mundanas para as coisas que Deus quer que nós faça, isso vai demonstrar à sociedade, em elas dizer verdadeiramente Deus transformou a vida desse aí. Porque quem era e quem é Ele agora. Porque Deus faz assim, Ele transforma. Mas o Senhor não chega diretamente e entra na sua vida, não. Satanás, ele entra na sua vida, ele bagunça a tua vida, a tua casa, a tua família, o teu casamento, o teu ministério. Ele bagunça quando tu dás apenas uma brechinha assim. Aí ele fica lá de fora e vai te acusar. Aí eu não disse que ele falharia, eu não disse que ele fracassaria, mas o Senhor nosso Deus não. O Senhor nosso Deus, ele diz: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele. O Senhor diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele. O Senhor não chega e não entra. Ele diz que está à porta e bate. Se alguém abrir, ele entra e ceia. E antes disso ele diz: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos. Jesus convida você. É um convite de Jesus, já vim até ele. Porque Jesus está à porta, batendo todos os dias, pedindo para entrar na minha vida, na sua vida, e nos transformar. Mas, irmão, você já não aceitou a Jesus? Sim, eu aceitei, mas eu sou carnal. Eu tenho que vigiar. Eu tenho que estar atento. Tem hora que nós fala a palavra que depois nós vamos ver que está errado. Isso dói, isso nos machuca, até mesmo quando a palavra fala conosco, quando nós falamos algo para alguém que nós vê que feriu aquela pessoa. Nós temos que se arrepender. Meu Deus, me perdoe porque eu falei algo
que não estava nos conceitos que o Senhor me ensina todos os dias dentro dessa palavra. Meus amados, nessa mensagem nós vemos o quanto Deus é maravilhoso. E eu trago para a sua reflexão dentro dessa mensagem o versículo 4 e 5. Nem se dei a fábulas ou a genealogia interminável, que mais produzem questões do que edificações de Deus, que consiste na fé, assim o faço agora. Ora, o fim de todo mandamento é a caridade, de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Oh, aleluia. Fique com essa mensagenzinha e que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Querido Deus, Pai maravilhoso, Deus da glória, já chego na tua presença, meu Pai, apresentando essa mensagem que foi lida ao coração dessa pessoa que vai ouvir essa mensagem. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo do 1 ao 20, onde o Senhor fala diretamente a Timóteo. Paulo fala a Timóteo, e Timóteo vai levar a mensagem, e aqui estou eu para dizer que Jesus é bom, Jesus cura, Jesus liberta e Jesus salva. E a prova disso é que eu estou aqui levando essa mensagem até você. Querido Deus, Pai maravilhoso, chega nos presídios, presídio masculino, feminino, adolescente, jovem infrator. Chega, meu Pai, no lado dos idosos. Chega, Pai, nos hospitais, onde tem pessoas desenganadas dos médicos. Chega, Pai, na vida daqueles familiares que perderam os seus parentes. Chega confortando aquelas famílias. Chega, Pai, na vida daqueles filhos teus que tem, meu Pai, uma mãe, um pai dentro de casa enfermo, Pai. Chega confortando. Chega na vida daquele filho, daquela filha, daquele pai que tem o seu filho, a sua filha enferma em casa. Chega na vida daquela mãe que tem orado pelo seu filho nas drogas, na prostituição. Chega na vida daquela irmã, daquele irmão que luta para ganhar a alma do seu irmão, do seu filho, do seu pai, da sua mãe. Ô, Pai querido, amado Deus, chega nesse bairro, nessa rua, nessa cidade. Chega no Brasil e no mundo, transformando vidas, meu Pai, como o Senhor transformou a minha. Que o Senhor venha me abençoar, me fortalecer na tua presença, Pai querido. Pai amado, Deus da glória, até aqui me usou o Senhor. Que o Senhor abençoe esse vídeo, que chegue o ouvido e o coração da pessoa certa, da pessoa que necessita dessa mensagem. Amém? Glórias a Deus pela vida.